Opa, tudo bom? Como vocês estão? Espero que todos tenham passado uma excelente semana, tenham aproveitado para leituras e para suportar um pouquinho o caos instaurado nesse mundo. É, mas começamos mais uma live literária nas nossas quartas-feiras, nossos encontros de quartas-feiras, para falar um pouquinho sobre literatura. Né? E essa semana eu resolvi falar um pouquinho sobre um autor que eu admiro muito, que eu gosto muito, boa parte da sua obra, que é o americano Philip Roth. Né? Philip Roth é uma monstruosidade. Né? Ele tem assim, uma obra muito vasta. Quando ele começa a escrever, ele tem uma verve muito polêmica. Um dos seus primeiros romances é O Complexo de Portnoy, no qual ele faz um verdadeiro tratado sobre a masturbação masculina. Foi um escândalo, é de 1968, exatamente a época da Revolução Sexual, enfim, né? E com o passar do tempo, a questão do sexo é muito marcada na sua obra, muito presente na sua obra. E com o passar do tempo, ele vai procurar outras temáticas, né? Mas sempre com algumas marcas. Uma delas é a questão sexual, muito forte, muito marcante. Ele foi acusado de misoginia e tudo mais, é uma bobagem sem tamanho. E a outra é a sua condição de judeu, né, de Nova York. Então, o judaísmo, a identidade judaica norte-americana está sempre muito presente. Né? E eu havia escolhido dois romances para tratar hoje, a partir de um ponto de vista da fundamentação histórica, né? Ou de como o escritor de ficção utiliza-se a história, da história, o fato histórico, para a criação da sua obra. Né? Um deles, que é o que nós vamos acabar tratando, é o A Marca Humana, né? E o outro que eu vou ter que deixar, eu acredito que para uma próxima live, é o Complô contra a América. Né? Esses dois romances fazem parte de uma série que ele mergulha na história americana. Né? Então, nós temos A Marca Humana, que se passa no período do Bill Clinton, do governo Bill Clinton, exatamente no escândalo Clinton-Levinsky. Né? Quem tem mais ou menos a minha idade lembra bem o escândalo, né, que foi o Bill Clinton beirou o impeachment por causa da relação sexual que ele manteve com a estagiária da Casa Branca, Mônica Lewinsky, e ela guardou o vestidinho manchado com sêmen presidencial depois de fazer sexo oral nele, né? Guardou por anos, enfim. E outras obras como Casei com um Comunista, que se passa nos anos 50, no período do macartismo. Né? Uma outra é o Pastoral Americana, que é no período do Richard Nixon. Né? O problema da corrupção em Richard Nixon, ele acaba renunciando. E o Complô contra a América, no qual ele revê a história americana, imaginando que em 1940 quem acaba ganhando a eleição é um fascista, né? Ou seja, os Estados Unidos passa a ser um governo alinhado à Alemanha de Hitler. Né? E aí ele desenvolve uma proto-história, uma outra história, uma história imaginária. Não dará tempo de tratar de todos os romances e o Complô contra a América, eu acredito que também não dará tempo de aprofundar nisso, porque enquanto eu ia preparando aqui eu percebi que é uma multidão de temas, né? E um romance já é bastante complicado. Uma das fontes que eu utilizo é essa biografia do Philip Roth, Roth Libertado, escrito
por Claudia Roth-Pierpont. Ela é Roth também, mas não é parente. É uma biografia excelente, vale realmente a pena. O Philip Roth declarou que leu a biografia e, ainda que não concorde com algumas linhas analíticas que a autora Claudia Pierpont adota, ele não fez a menor interferência, porque depois da obra pronta, depois da obra entregue ao público, o autor não tem domínio sobre a interpretação. Eu vou dar um exemplo a respeito disso, a partir do complô contra a América, né? O complô contra a América se passa nos anos 40, ou seja, a narrativa se passa no começo da década de 40, quando Lindbergh acaba sendo eleito presidente no lugar do Roosevelt. Só que o romance foi escrito nos anos 2000, durante o governo do George Bush Jr., né? E uma obra, quer queiramos, quer não queiramos, ela fala muito a respeito do seu tempo, né? Então, há uma linha de interpretação que o Philip Roth acaba criando essa fábula dos Estados Unidos nazificado pelas mãos de Lindbergh, para fazer uma crítica ao George Bush Jr., né? Quem levanta essa bola é o escritor Coetzee, né? Ou Coetzee, eu não sei como pronuncia, né? Sul-africano. E o Roth fala: olha, eu não fiz nada disso, né? A intenção não era fazer uma crítica ao George Bush Jr. No entanto, a obra está dada e possibilita essa interpretação, né? É a questão de que o autor perde o controle do que o leitor irá fazer a respeito da sua obra, né? Mas vamos centrar aqui A Marca Humana, né? Do Philip Roth, A Marca Humana, utilizando tanto o que a Claudia Roth-Pierpont nos aponta, quanto um outro conceito mais antigo, né? Que é da poética aristotélica, né? Que é esse daqui, esse livrinho aqui, da Poética de Aristóteles, né? E vou pegar um pouquinho como fonte a Poética de Aristóteles, porque aqui Aristóteles trata da tragédia. E o romance do Philip Roth relaciona-se com o conceito de trágico que o Aristóteles nos oferece, né? Então acontece o seguinte, né? A história do A Marca Humana é a história de Coleman Silk, um professor da Universidade de Atena, uma universidade imaginária numa região dos Estados Unidos, bem isolada, vamos dizer assim, um vilarejo, uma cidadezinha muito pequena norte-americana. E esse professor, Coleman Silk, é decano da universidade, foi diretor da universidade, bastante autoritário muitas vezes. Ali ele contratou vários professores que estariam fora do mercado, né? Exatamente pelas suas posições. Ele é o professor, o diretor, o decano que contrata o primeiro professor negro da Universidade de Atena. Ele contrata uma professora francesa que é feminista. Então ele cria um outro grupo de pensamento nessa universidade. E acontece o seguinte: ele é professor de literatura clássica, grego e latim, né? Principalmente grego antigo, literatura grega antiga. Por isso a relação com Aristóteles. E um determinado momento, ele está na metade do semestre, e ele percebe que há dois alunos que nunca estão presentes na sua aula. Ele nunca viu esses alunos, né? Esses alunos nunca participaram. Ele não sabe quem são, né? E ele pergunta de uma forma bastante simples, né? Quem são esses spookies, né? E a palavra spooky é uma gíria, né, para fantasma,
No entanto, a palavra spooky também é uma gíria para negro, né? E esses dois alunos sempre ausentes, por acaso, são pretos, né? E o fato de Coleman Silk utilizar essa frase, alguém conhece esses spookies, né, esses fantasmas, cai nos ouvidos dos alunos que movem um processo na universidade. A nova diretora é uma francesinha chamada Delphine, que o Coleman contratou, obriga o Coleman a sair de sala de aula e move um processo para que ele seja demitido, enfim. Então, é parte de um princípio aí do preconceito, do politicamente correto, enfim, né? E aí a história vai se desenvolver a partir deste ponto. O Coleman Silk procura um morador ali da região, que é escritor, chamado Zuckerman. Zuckerman é uma criação do Philip Roth, que é o autor, né? É o alter ego, na verdade, do Philip Roth, em vários romances. Esse Zuckerman está aposentado ali naquela região, e o Coleman Silk vai procurar o Zuckerman para que o Zuckerman escreva a sua história, né? E Zuckerman se transforma assim num narrador. O romance se inicia quando estoura o escândalo Mônica Lewinsky e se encerra quando termina o processo de impeachment de Bill Clinton, né? E o Bill Clinton é inocentado, não sofre impeachment. Então ele pega esse período, né, de quando surge o problema do assédio, a acusação de assédio Clinton-Lewinsky, e se encerra com o Bill Clinton sendo inocentado. A questão que eu pego aqui para falar um pouquinho da história, né, do conceito de história de Aristóteles, é que o Philip Roth vai usar o período histórico do governo Clinton, ou desse problema do Clinton, como base e fundamento para discutir a moralidade americana, né? E todos os problemas que essa moralidade acarreta. Então ele vai levantar uma série de temas, né? Nós sabemos, ele faz uma crítica, na verdade, ao comportamento politicamente correto, né? Ou seja, o Coleman chamar de spookies no sentido de fantasmas já gera um problema racial que não existe na fala do professor. Qualquer semelhança com o que nós vimos nos nossos dias aqui no Brasil não é mera coincidência, né? A distorção do discurso para se levantar bandeiras acontece, e isso é fruto do politicamente correto da nova esquerda. Da mesma forma, ele levanta a questão do feminismo, principalmente na personagem da Delphine, essa francesinha, com as feministas americanas. Ele vai levantar a questão da cultura e da ignorância. Ele vai levantar a questão dos Estados Unidos ainda vivendo um trauma da guerra do Vietnã a partir de uma personagem aqui, né? Ou seja, ele levanta todos os problemas que envolvem a cultura, né, e a visão de mundo americana durante o governo Bill Clinton, que gera essa onda do politicamente correto e dos discursos identitários, né? Não é uma obra de esquerda, não é uma obra de direita, né? O Philip Roth, ele tem a qualidade de não se alinhar a um discurso ideológico, né? De modo que ele se coloca de uma maneira, ele assume uma postura muito livre
frente ao que ele resolve criticar. Então, se ele critica a moral sexual puritana, por um lado, né, e aí identifica a libertação da mulher, a liberação da mulher, enfim, sendo simpático a um discurso verdadeiramente feminino, que a mulher pode buscar o prazer, que ela bem entender, por outro, ele critica o discurso identitário, né, porque ele sabe que o discurso identitário não é um discurso de esquerda. Né? Ele sabe que o discurso identitário rompe com a própria base do marxismo. Né? Afinal de contas, Marx coloca ali no seu... oh meu Deus, como é o título do livro mesmo? No seu manifesto, desculpa, lembrei, no seu manifesto ele termina com o proletários do mundo todo univos e não proletários negros, pretos, transexuais do Largo do Cambuci univos, né? Então não pode ser minoritário, ou é válido para todos ou não é válido para ninguém. E é a partir disso que realmente Flip-Hot compreende, né, que o discurso identitário não é um discurso igualitário e isso lhe serve para criticar a hipocrisia que ele enxerga nesse período do governo americano. Esse é o primeiro ponto. Né? E o segundo é o seguinte: por que escrever literatura e não um tratado histórico a respeito desse tema, um tratado histórico e tal? Porque o próprio Aristóteles, ele diz o seguinte: olha, a história ela visa a explicar aquilo que efetivamente aconteceu. A literatura tem como princípio relatar aquilo que poderia ter acontecido ou que poderia acontecer. De modo que, para Aristóteles, a literatura é superior à história. Né? A literatura, diz Aristóteles o seguinte: literatura é algo mais filosófico e mais sério do que a história, pois refere-se ao universal e não ao particular. E a história ela vai ver o foco particular. Né? A literatura, nesse sentido, se desenvolve com uma característica essencialmente humana e humanista. Né? Ela relata as aflições e os dramas do ser humano. O segundo ponto do porquê Aristóteles é que a estrutura do romance do Philip Roth segue aquilo que o Aristóteles define como sendo a tragédia. Né? Nós vamos descobrindo a tragédia que o Philip Roth nos conta aos poucos, né? A partir das máscaras utilizadas. Então, o Coleman Silk, por exemplo, que é um professor, ele se passa por judeu, né? Ele diz que é judeu. O Coleman Silk tenta fugir constantemente da sua origem para não sofrer nenhum tipo de perseguição. E nós descobrimos no transcorrer do romance, que esse Coleman Silk, que se coloca como judeu, na verdade é negro. Né? Na verdade, a mãe dele é negra, ele é um negro quase branco, né? Com traços que se confundem com traços semíticos. E ele descobre que, sendo judeu, sofre menos preconceito pela sociedade americana do que assumindo-se negro. Né? De modo que ele cria uma máscara social. E uma máscara que serve, e máscara também nos remete à tragédia grega, né? O uso das máscaras pelos atores, né? De modo que ele tenta escapar do seu destino de homem negro norte-americano que sofre todos os problemas do racismo e, conforme nos diz Aristóteles, quanto mais nós tentamos nos afastar do nosso destino, né, traçado pelos deuses, mais nos aproximamos do
do efetivo cumprimento desse destino. Né? O Aristóteles vai analisar Édipo Rei, né, que foge da casa dos seus pais, que são seus padrastos, para não matar o seu pai e não casar sua mãe. E quando ele tenta se afastar desse destino, ele encontra o seu pai, acaba matando, acaba casando sua mãe e acontece toda a catástrofe da sua narrativa. Não por acaso, o Philip Roth nos dá um Coleman Silk, que é professor de grego. Né? Então nós temos aí essa face, né? Essa máscara a partir construída que serve para que o Coleman Silk não enfrente a tragédia da sua vida, mas no final a tragédia se consome. Né? No meio da narrativa há uma série de problemas. Ele se relaciona com Faunia, que é outra moça que é separada do nome do marido, deixa eu procurar aqui, Les Farley, que é um veterano da guerra do Vietnã, completamente neurótico de guerra, separada dele, enfim, e ele a persegue constantemente. O Coleman Silk tem um caso com Faunia. Faunia também usa uma máscara social. Ela é uma faxineira da Universidade de Atena e vive num quartinho de uma fazenda e paga o aluguel limpando o estábulo das vacas e ordenhando as vacas das donas dessa fazenda. Então ela trabalha com o dejeto humano, né? Ela limpa o banheiro da universidade e o dejeto animal. É o mais baixo, né, possível. Só que ela diz que é analfabeta. Né? Ela afirma que não sabe ler, não sabe escrever. Isso se revela também como uma mentira. Né? A mesma coisa quando nós encontramos a professora Delphine, né? A francesinha, bonitinha, minhonzinha, que enfim, nós vamos falar um pouquinho mais dela, que usa uma face de feminista e de libertação da mulher e de progressista ao apoiar os dois alunos Spookies, né, contra o Coleman Silk, assim como ela tenta proteger as alunas mulheres que se sentem perseguidas e assediadas na universidade, mas na verdade ela não tem absolutamente nada de feminista. Né? Ela carrega em si uma frustração sexual intensa. Ela tem modelos masculinos na sua mente. A gente vai ver isso um pouquinho. Então, o pano de fundo disso tudo é o escândalo Clinton e Levinsky. Né? E aqui na página 10-11, o nosso amigo Philip Roth, né, nos diz o seguinte: nos Estados Unidos, em 1998, os Estados Unidos passou por uma imensa febre de religiosidade, de puritanismo, quando o terrorismo, que se seguiu ao comunismo como a principal ameaça à segurança do país, foi sucedido pela felação, quando um presidente viril, de meia idade, mas de aparência jovem, e uma estagiária ousada e apaixonada, com 21 anos de idade, aprontaram no Salão Oval como se fossem dois adolescentes num estacionamento, resgatando a mais antiga paixão nacional americana, historicamente talvez o seu prazer mais traiçoeiro e subversivo, o êxtase da santimônia. Né? E mais para frente, ele diz o seguinte: o colunista conservador William Buckley escreveu, abre aspas para Buckley, quando Abelardo agiu assim, foi possível impedir que o ato se repetisse, insinuando que a transgressão presidencial, a que em outra coluna Buckley se referiu como a carnalidade incontinente de Clinton, devia ser punida não com um impeachment incruento,
mas de preferência com um castigo que, no século XII, os asseclas carniceiros do confrade eclesiástico de Abelardo, o cônego Fulberto, aplicaram ao cônego Abelardo por ter secretamente seduzido e desposado a sobrinha virgem de Fulberto, Heloísa. Ao contrário da fátua proclamada por Khomeini, que condenou à morte Salman Rushdie, um outro escritor, a castração corretiva sonhada por Buckley não vinha acompanhada de nenhum incentivo financeiro para possíveis executores. No entanto, foi ditada por um espírito tão exigente quanto o do Ayatollah e em nome de ideais tão elevados quanto os dele. Né? Então nós temos aqui já a ideia do moralismo, do puritanismo, né? Que as pessoas pedem não apenas o afastamento de Bill Clinton por causa da felação que Mônica Lewinsky pratica, mas a própria castração, né, do presidente da República. Esse moralismo, puritanismo percorre toda a narrativa, né? É uma hipocrisia, né, bastante grande. E o que nós vemos é o Zuckerman, que é o narrador, dizer o seguinte, né? Eu, em particular, sonhei com uma faixa gigantesca, envolvendo dadaisticamente, como numa instalação de Cristo. Cristo foi um artista plástico que embalava monumentos históricos, né? Embalava com plástico. Como uma instalação de Cristo, a Casa Branca, cobrindo-a por completo com a legenda: aqui mora um ser humano. Né? Então, o Zuckerman diz o seguinte: olha, tudo isso é hipocrisia, né? E o que aconteceu com Clinton e Mônica Lewinsky foi algo absolutamente humano. Não tem nada a ver de moralidade, de amoralidade ou de imoralidade. Né? O Clinton se deparou com uma sedenta estagiária. Desculpem o sedenta. Né? Então, nós temos isso. Né? O primeiro ponto, então, é essa do escândalo sexual. Né? Nós já falamos que o Coleman Silk tem uma relação com Faunia. Eles encontram-se algumas vezes na semana para transar na casa dele. Né? Ele é um homem já com seus 74 anos. Né? A Faunia tem seus 30 e poucos. E ele é um catedrático, um doutor, e ela se passa por analfabeta. Né? Ele é o professor catedrático, ela é a faxineira da universidade. E isso cria um problema também moralista. Além da acusação de racismo que Coleman Silk sofre, ele passa a ser acusado pela diretora, a senhorita Delphine, né, pela diretora, de assédio sexual e de explorar uma mulher fragilizada. Faunia não é fragilizada. Né? Faunia é uma mulher forte, né? Extremamente decidida, que sabe muito bem o que quer e o que pretende fazer e onde quer chegar. O que ela quer, na verdade, é viver como ela vive. Ela quer ser a faxineira na universidade, ela quer limpar o estábulo das irmãs que vendem leite, ela quer ordenhar as vacas e ela quer ter relações sexuais com o homem que ela bem entender. No caso, ela encontra em Coleman Silk não um ideal masculino, mas alguém tão perdido frente à realidade quanto ela. Tão perdido no mundo e tão sem compreender o que acontece no mundo quanto ela. O Coleman Silk, o acordo dos dois é que eles vão ter uma relação aberta. Vão ter uma relação que envolve sexo, envolve prazer, mas não envolve emoção. Né? Ou seja, o fator paixão, o fator amor,
está excluído. Coleman Silk, que foi um homem casado, né, por muitos anos, Coleman Silk, que teve várias namoradas durante a sua vida, Coleman Silk, cuja mulher morreu exatamente por causa da pressão exercida sobre o seu marido no caso de racismo. Ela era uma progressista, a esposa de Coleman Silk. Ele que tem 3 filhos, um deles que não fala com ele, enfim, aí são narrativas paralelas, né? Esse Coleman Silk encontra em Faunia uma válvula de escape, né? Por meio do sexo. No entanto, ele acaba caindo numa armadilha, né? Ele começa a imaginar na possibilidade dos dois, ele e Faunia, se casarem. Faunia também é divorciada, Faunia também é separada, Faunia também tem uma tragédia na sua vida. O seu ex-marido é um veterano da Guerra do Vietnã. Eles tiveram 2 filhos. Meu Deus, o Les Farley é neurótico de guerra, está tentando fazer um tratamento, está tentando fazer uma desintoxicação da guerra. E num determinado momento, eles estão meio separados, a Faunia mora com os filhos numa sobreloja e ela está no carro com um namorado, praticando exatamente o ato que Monica Lewinsky praticou em Bill Clinton, só que ela esqueceu um equipamento elétrico dentro de casa. Os filhos estão dormindo e a casa pega fogo, né? E as 2 crianças morrem no incêndio. E o Les começa a persegui-la em todos os lugares, acusando-a de assassinato. Ela consegue escapar, mas ele sempre acaba encontrando ela. Anda com uma caixinha com as cinzas dos 2 filhos, né? Ela guarda embaixo da cama a caixinha com a cinza dos 2 filhos. Ela também tem essa tragédia, ela também tem essa história de uma perda brutal ou das perdas brutais da vida. Então eles se encontram, só que o Coleman Silk, ele começa a imaginar uma relação estável. Ele começa a imaginar a possibilidade deles se casarem, de constituírem família. E Faunia é tão realista, ela não se entrega ao espírito romântico em momento algum, que a única coisa que ela fala é: não faz assim, né? Não faça isso. Não diga uma coisa dessas, né? Você vai estragar tudo, né? Se você quiser isso, você está destruindo o que nós temos, né? Ela sabe que que o encontro meio que secreto dos 2 é a ilha de sanidade da vida deles, né? Por outro lado, nós temos a Delphine, né? Delphine é uma professora francesa, de uma família muito rica na França, estudou nos melhores colégios, enfim, fez a melhor universidade, fez a Sorbonne, estudando literatura, e sempre financiada pelos pais, e ela resolve ir para os Estados Unidos tentar criar a sua carreira e a sua independência. A família dela não acredita nessa possibilidade, porque ela não precisa trabalhar, afinal de contas, ela vai se meter nisso para quê? E ela é contratada por Coleman Silk. Coleman Silk, um homem muito sério. Na entrevista, para a entrevista, ela pensa cada detalhe da sua roupa. Ela é uma moça muito bonita, né? Minhonzinha, pequenininha, gostosinha, não sei o que e tal. Então ela pensa na mini saia que ela vai usar, o tipo de meia que ela vai usar, o tipo de roupa que ela vai usar, o relógio, ou seja, cada elemento da sua vestimenta está voltado para a sedução de Coleman Silk. Mas a sedução não intelectual, a sedução erótica. Ela usa o seu corpo como uma moeda de troca pela contratação, né? É uma feminista estranha, no mínimo, né? É uma feminista antifeminista, vamos dizer assim. Daí a máscara que ela usa.
E ela, quando descobre a relação dele com Faunia, escreve uma carta anônima com uma frase: todo mundo sabe. Né? Ela reluta em enviar essa carta, tal, mas num determinado momento ela sela a carta irritadíssima, coloca no correio, chega essa carta ao Coleman Salk, ele sabe quem enviou, enfim. Né? O mais curioso aqui é quando ela escreve. Ela tem modelos masculinos, né? Então vamos ver aqui a página 334, bem lá para frente, quando ela começa a procurar um namorado. Né? O modelo de homem para ela é o romancista Milan Kundera. Né? É um homem mais velho, mais maduro, intelectual, e ela não aguenta os homens da Universidade de Atena, que ou são meio broncos ou são bebezões, né, digamos assim, mimadinhos e tudo mais, com um conhecimento intelectual que não está ao nível de Delfine. Né? Então ela começa a imaginar. E uma vez, um dia, ela folheando a New York Review of Book, tem ali um setor de anúncios, né? Anúncios românticos, né? Procura-se, etc, etc, etc. Isso em período pré-internet, né? Ou seja, já existia a internet, o e-mail, mas não tinha esses sites de relacionamento e tudo mais. Então ela começa a procurar o seguinte, ela começa a rascunhar uma carta, né? Professora parisiense, mignon, passional, 29 anos, oeste de Massachusetts, tão à vontade ensinando Molière quanto existe. Acadêmica da região de Berkshire, inteligente e bonita, tão à vontade preparando medalhons de vœux quanto dirigindo um departamento de ciências humanas, procura. Larga também. Acadêmica séria, solteira, branca, procura. Solteira, branca, PhD, Yale, nascida em Paris, morena, mignon, estudiosa, interessada em literatura e em roupas bonitas, procura. Acadêmica atraente e séria, procura. Solteira, branca, PhD, francesa, residência em Massachusetts, procura. Todas as cartas ela para nesse procura. E ela fica pensando, procura o quê? Né? Qualquer coisa que seja diferente desses homens da Atena. Os rapazes metidos a engraçadinhos, os senhores afeminados, os esquisitões tímidos e chatos, os papais profissionais, todos eles tão sérios e tão emasculados. Né? E ela começa a procurar isso, né? Um homem, só que ela não consegue definir. E ela inclui nesse anúncio uma frase bastante curiosa: só brancos, por favor. Né? Nós já temos aí um pouco o perfil. Né? Delfine não encontra um homem que a satisfaça, ela quer um homem que a satisfaça, ela tem um orgulho imenso da sua formação intelectual, mas está disposta a criar um anúncio meio que de brincadeira, como ela define, para encontrar esse homem. E ali mais à frente, na página 348, aqui, procura. Está bem, vá lá, procura. Como dizem os estudantes, vai fundo. Professora universitária branca, solteira, francesa, criada em Paris, com PhD em Yale, jovem, mignon, feminina, carreira de sucesso, residente em Massachusetts, procura. E agora
é dizer com todas as letras. Não se esconda da verdade do que você é, e não se esconda da verdade do que você procura. Mulher belíssima, brilhante, hiperorgástica, procura. Procura especificamente e exclusivamente o quê? Agora escrevia com sofreguidão. Homem maduro com dignidade, descomprometido, independente, espirituoso, animado, desafiador, franco, instruído, espírito satírico, charme, saber e amor aos grandes livros, que saiba falar bem e direito, esbelto, 1,73 m, 74, tez mediterrânea, olhos verdes de preferência, idade tanto faz, mas tem de ser intelectual, cabelo grisalho é aceitável, até desejável. Então, e só então, o homem mítico sendo convocado com toda a sinceridade na tela do monitor, condensou-se, formando o retrato de uma pessoa que ela conhecia. De repente, Delfine parou de escrever. Aquele exercício fora feito só como experimento, para desinibi-la um pouco antes de recomeçar sua tentativa de redigir um anúncio que não fosse excessivamente diluído por seu constrangimento. Não obstante, ficou pasma quando se deu conta do resultado a que chegara. A pessoa a que chegara, e em seu desespero, a única vontade que sentia era de apagar aquelas 40 e poucas palavras inúteis o mais depressa possível. Pensando ao mesmo tempo nas muitas razões que tinha, inclusive a vergonha, para aceitar a derrota como uma felicidade e abrir mão de qualquer esperança de resolver sua situação, de estar no meio, lançando mão de um recurso absolutamente comprometedor como aquele. Ela encontra Coleman Silk. Né? Ela procura esse homem é Coleman Silk, aquele que ela persegue, aquele que ela acusa, aquele que ela quer demitir, ou que ela demitiu, na verdade, acusando de racismo e de assédio sexual. Delfine, a mulher independente, intelectual, instruída, liberal, hiperorgástica, né, segundo a definição que ela própria se dá, tem uma tesão absoluta pelo professor decano de 74 anos, né, que é descrito exatamente como Delfine descreve. 1,73 m, 74 anos, tez morena mediterrânea, afinal de contas, ele se passa por judeu, mas é negro, né? Olhos verdes, cabelos grisalhos, esbelto, porque ele praticava exercícios, inteligente, satírico, irônico, sexualmente ativo, né? Delfine encontra horrorizada essa figura de Coleman Silk no seu anúncio, né? E ela, num desespero, né, ela tenta apagar a sua mensagem e, sem querer, ela aperta o botão e envia esse anúncio para todos os professores do seu departamento da universidade pelo e-mail, né? Ela dispara isso para todos os professores e o seu escândalo será ainda maior. Ela vai tentar resolver isso, né? Enfim, né? Então nós temos aí uma segunda máscara, né? A primeira é uma terceira máscara, na verdade. A primeira é de Coleman Silk, tentando obscurecer a sua condição racial, né? Passando-se por judeu, pois ser judeu é aceitável e ser negro não é aceitável, né? A segunda máscara de Faunia, né? Que é uma mulher inteligente, é uma mulher capaz, é uma mulher lúcida,
mas que passa-se por uma mulher ignorante exatamente para não ser vista, né? Exatamente para não ser identificada como um alvo dos outros. Ela sabe que a pessoa que se destaca vira alvo de crítica, vira alvo de exigências, né? E o terceiro, né? Aqui a professorinha Delfine, que cria a máscara de uma mulher liberal, de uma mulher decidida, de uma mulher de sucesso, mas que tem em si a necessidade de submissão frente a um homem mais velho, e nós podemos ser freudianos sem o menor medo. Delfine é uma Eletra, né? Delfine nega as mulheres feministas que a cercam, e tem uma paixão por essa figura paterna, intelectualmente ativa e mais velha, que é Coleman Silk, né? Então, nós temos aí três discursos, né, que se inserem, ou três máscaras, que se inserem no discurso do politicamente correto, e que tentam exatamente mascarar, esconder a verdade que as pessoas trazem, né? O Coleman Silk, quando se passa por judeu, ao invés de assumir-se negro, né? O Coleman Silk, quando nega a sua mãe e seus irmãos para que eles não atrapalhem na sua carreira, ele está tentando demonstrar-se adaptado e aceitável, né? E cria um discurso cínico, né, em relação às pessoas. A mesma questão Mafalnia e a mesma questão Delfine, né, são máscaras cínicas para a sobrevivência em uma sociedade cínica. Olhem só, o processo de impeachment lá do começo, né, do presidente Clinton por causa de uma sessão de sexo oral, é cinismo, é hipocrisia, né? Ele poderia muito bem responder processo de assédio sexual e qualquer coisa assim, mas a máscara, primeiro, de bom mocismo que ele passa, né? A máscara jovial de um presidente atlético, cai, né, quando ele revela a sua verdadeira tendência, né, o seu verdadeiro desejo, que é a relação com uma jovem estagiária, né? A Mônica Lewinsky, ela abre e joga para a sociedade, né, sem o menor pudor, a falsidade que é da conveniência social, vamos dizer assim, né? Então nós temos uma ideia de que toda a sociedade americana ela vive relacionada a partir dessas máscaras que ocultam a verdade. É uma sociedade moralista, e esse moralismo leva à hipocrisia e à mentira, né? E aquilo que é mentiroso termina em tragédia, né? De novo, Aristóteles, quando ele analisa Édipo Rei, o Édipo vê-se obrigado a buscar a verdade para impedir que as pessoas do seu reino morram, né? Há uma praga imensa, né, que mata as pessoas, mata os animais. Ele tem que descobrir a verdade. Quem matou o próprio pai, quem casou com a própria mãe. Então, apenas com a revelação da verdade, nós conseguimos acabar com a hipocrisia, né, que rege a sociedade americana. Há uma coisa interessante no título, que é essa marca humana. O texto, o título em inglês é Stain, né? Stain, que é mancha, né? Eu fui procurar pensando um pouquinho na marca de Caim,
né? A parca bíblica. E realmente na Bíblia, na versão King James, né, nós temos a ideia de um Caim hipócrita, né? Um Caim que vive, que comete um crime e tenta esconder esse crime, e ele é expulso quando a verdade vem à tona. Então é um movimento de expulsão, né? A marca é essa marca que nós carregamos quando temos as relações sociais e precisamos aparentar uma coisa que não somos, quando nós tentamos obscurecer a verdade da nossa vida e da nossa essência. É pessimista por um certo sentido, mas a crítica do Philip Roth não termina aí, né? A crítica já é brutal o suficiente, né? Mas ela não se encerra aí. Existe uma personagem que revela a sua verdadeira face em toda a narrativa. Além do Zuckerman, claro, mas Zuckerman é narrador. O Zuckerman é uma outra história, né? O Zuckerman é uma máscara por si só, é a máscara que conta a história, né? E ele manipula os recursos literários para poder construir a história, colocando coisas imaginárias. Ele faz críticas ao próprio conceito de literatura no livro, né? Mas há uma personagem, criatura, que é não corrompida. Ou se é corrompida, não é corrompida por esse meio social, que é o Les Farley. Les Farley foi o marido de Faunia, a persegue constantemente. O Les Farley foi veterano de guerra do Vietnã, foi para o Vietnã 2 vezes, né? A primeira ele vai, volta completamente atordoado e não consegue se localizar na vida comum e civil das pessoas comuns. Ele olha para aquelas pessoas e não consegue entendê-las, né? E de modo que ele se vê no impulso de retornar para o front. E ali no front é que ele encontra a verdade. A verdade é a morte, a verdade é a carnificina, a verdade é a sujeira, a verdade é a violência, a verdade são as drogas, né, que rolava ali, a verdade é esse companheirismo de brutalidade entre os soldados, a verdade é o estupro que ocorre na guerra, né? E quando termina a guerra do Vietnã, quando os Estados Unidos se retira, ele, claro, é obrigado a retornar e ele é jogado com uma pensão de ex-combatente miserável, né, com direito de estudar. Ele vai estudar, mas aquilo não é útil, não lhe serve para nada. Para o Les Farley, estudar na universidade, fazer um curso, é simplesmente criar uma máscara daquilo que ele não é. E ele tem um grupo, ele se insere num grupo de ex-combatentes do Vietnã muito curioso, cujo método para romper com esse trauma de guerra é irem jantar toda semana num restaurante chinês, né? E ele se vê obrigado a ver os chineses, né? Que para os americanos e para o ocidental seriam muito parecidos com os vietnamitas, né? Os olhos puxados, enfim. E ele tem que se controlar, né, para não agredir o garçom, o dono do restaurante. Ele tem que fazer o pedido, ele tem que comer. E isso vai durante 1, 2, 3 meses, toda semana, até que ele consegue localizar-se naquele ambiente de uma forma tranquila e sem agressão. O segundo passo é irem visitar o mural, um mini mural, uma reprodução do mural dos mortos na Guerra do Vietnã, para encontrar os nomes dos seus companheiros de frente de batalha. E ali ele não sente nada. Ele vê o nome dos mortos, localiza alguns desses mortos e não sente emoção nenhuma.
e perguntam se ele está bem, ele fala que está ótimo. É talvez o único momento um pouco hipócrita dele, que ele fala que está ótimo, mas na cabeça dele ele toma uma decisão. Né? E a decisão é matar Coleman Silk e Faunia. Né? E ele parte para essa ação. Mas ele mata de uma forma que não é. É violenta, claro, mas não é com uma arma, não é dando tiros, não é esmurrando e socando os dois. Não. Ele os mata num acidente de trânsito. Né? Eles estão voltando por uma estrada, ele joga o carro na frente, eles têm que se desviar, eles caem num barranco, morrem os dois, ele sai leso. Né? Mas é a única personagem que não usa uma máscara social. O Les Farley é extremamente cru. Ele é este homem violento, neurotizado, incapaz de relações sociais, porque possibilidade a possibilidade de ele ter relações sociais lhe foi retirada pelo Estado norte-americano quando o envia para o Vietnã numa guerra injusta, numa guerra suja, numa guerra desnecessária, né? Numa guerra que vitima os inocentes, mas mantém os hipócritas. Né? E aí nós temos exatamente a figura do Les Farley, que é aquele americano puro, violento. Né? O romance encerra-se com o diálogo entre o Zuckerman, narrador, e Les Farley. Né? O Les Farley sabe quem é o Zuckerman, sabe que ele está escrevendo o Marco Humana, sabe que ele será personagem. Né? Mas enfim, para nós encerrarmos aqui, eu quero ler um trechinho que talvez seja aquele que mais revela o cinismo e a hipocrisia. Página 189, primeiro, que é a abertura de um capítulo. A hipocrisia e esse puritanismo americano. Né? Coleman Silk está sentado atrás de uma árvore ali na Universidade de Atena, ele já não é professor, e tem um grupo de 3, 4 jovens professores conversando num banco ali próximo, né? E eles fazem a seguinte análise do governo Bill Clinton. Se o Clinton tivesse enrabado essa mulher, ela era bem capaz de ficar de bico calado. O Bill Clinton não é esse machão todo que dizem que ele é. Se ele vira a tal estagiária de bruços lá no salão oval e enfia no cu dela, nada disso teria acontecido. Outro responde, é que ele nunca chegou a dominar a moça. Ele foi cuidadoso. Terceiro, desde que ele chegou à Casa Branca, que ele não dominava mais ninguém. Não podia mais. Também não dominava a Catherine Willey, outra amante dele. Por isso que ela ficou puta com ele. Depois que virou presidente, ele perdeu aquela capacidade de dominar as mulheres que tinha lá no Arkansas. Ser secretário da Justiça ou governador de um estado sem importância, isso é que era perfeito para ele. Né? Claro, a Jennifer Flowers. O que acontece lá no Arkansas? Se você cai, você continua lá. Você não cai de muito alto. Isso. Além do mais, lá tem aquela tradição de comer cu. Né? E eles vão falando, olha, isso tudo aconteceu porque foi uma sessão de sexo oral. O sexo oral não é um horror para a mentalidade puritana. O sexo anal é. Né? Então, se ele tivesse dominado a moça fazendo sexo anal nela, ela teria ficado quieta, porque a vergonha seria dela, não dele. Né? E aí fala do detalhe dos charutos e tudo mais. Né? E eles continuam com um trecho que me parece que revela bem. Né? Diz o seguinte, a inocência extrema
é que era a corrupção. A corrupção, a loucura e a esperteza dela. A força dela estava justamente nessa combinação. Foi a superficialidade dela que atraiu o presidente da República. A intensidade daquela superficialidade era atrativo. Para não falar na superficialidade da intensidade, as histórias sobre a infância dela. Ela se gabando de ser voluntariosa. Pois é, eu tinha 3 anos, mas já era uma personalidade. Claro que ele sabia muito bem que tudo que ele fizesse que não se conformasse às ilusões dela ia ser mais um golpe brutal ao amor próprio dela. Mas o que ele não percebeu era que tinha de botar na bunda dela. Por quê? Para que ela não abrisse o bico. Um comportamento estranho do nosso presidente. Foi a primeira coisa que ela mostrou a ele. Só faltou esfregar a bunda na cara dele, oferecendo a ele, e ele não fez nada. Não entendo esse cara. Se ele tivesse comido o cu dela, acho pouco provável que ela tivesse conversado com a Linda Tripp, porque não ia querer falar sobre isso. Né? E, de novo, a máscara social, né? E o moralismo. Bom, gente, então me parece que esse romance A Marca Humana é um romance sobre a hipocrisia americana, né? Sobre a hipocrisia do politicamente correto, do discurso do politicamente correto, que tem uma força brutal exatamente a partir dos anos 90 com o Bill Clinton. Claro, isso vai chegar um pouco mais tarde no Brasil, como sempre, mas o Philip Roth ele tenta, e eu creio que consiga, demonstrar nesse período de tempo do processo do Clinton que a sociedade americana não suporta que lhe arranquem a máscara, né? E não suporta que a verdade seja dita, né? Tudo tem que se conformar a uma série de fórmulas sociais aceitáveis, muito bem educadas, ainda que mentirosas e hipócritas, né? Philip Roth, então, gosta, né, de fazer essas acusações. Eu aconselho vivamente, claro, a leitura de Philip Roth. Não será possível nós falarmos do complô contra a América, que é uma outra pegada a respeito da história. Ele cria uma história possível, né, para a América dos anos 40. Talvez uma live futura a gente consiga falar um pouquinho sobre o complô contra a América. Mas leiam, né? O Marca Humana é um romance excelente, excepcional. O Philip Roth tem uma escrita deliciosa. Ele é brutal, né? E acredito que valha realmente a pena. Vocês vão curtir bastante, né? Só um detalhe: o Philip Roth foi o único autor que teve sua obra completa publicada pela Biblioteca do Congresso em vida, né? Uma coleção dos grandes autores americanos. Não levou o prêmio Nobel, infelizmente, né? Faleceu há alguns anos, mas é aí um escritor que vale a pena ser lido e relido sempre. Legal? Deixa eu ver quem está aqui hoje para mandar um abraço. Hoje tem bastante gente aqui, nossa. Maurício sempre presente, meu querido. Muito obrigado, um grande abraço. Arthur Kovács, tudo bom? Como você está? Aline Sá, tudo bem? Adilson Bonfioli, boa noite. O senhor tem uma excelente retórica, obrigado pelo senhor, né? Sabe passar as informações com facilidade. Escreve pessimamente através do Facebook. Seu Adilson, talvez você possa me dar algumas aulas de gramática, quem sabe, né? Você deve ser uma pessoa absolutamente genial na arte da escrita, né? Então, quem sabe o senhor possa me ensinar a arte de escrever. Eu agradeceria imensamente aqui do alto da minha humildade. A gente tem que ler cada idiotice, né? Tony Araújo, meu querido, como você está?
Céu Bentinho de novo, tudo bom? Lucas Gabriel, grande abraço. Kátia Pires, você está bem? Muito obrigado por participar. Ariel Lázaro, você está bem também? Muito obrigado. Miguel Francisco, seja muito bem-vindo. É um colega novo aqui do Face. Cláudio Stein, grande abraço também. Léo Celso Laffer, né? Guilherme Traude, tudo bom, Guilherme? Como você está? Lúcio Altran, muito bem-vindo. Lúcio é um poeta excelente, excepcional. Eu tenho que fazer uma live junto contigo, Lúcio. Então a gente tem que bolar isso daqui. Libânio, Libânio, você deu uma boa resposta para o nosso amigo lá de cima, muito obrigado. Um dia gostaria de escrever como o Lanin. Valeu, Libânio. Miriam Abreu, grande abraço. O Lúcio, eu também. Né? Legal, Lúcio, vamos combinar a isso. Faz o escambo, ensina ele um pouco de educação. Eu não sei, tem gente que não consegue ter educação, Libânio, mas tudo bem. Sem querer polêmicas aqui, já tem, né? Enfim. Bom, eu agradeço a todos a participação aqui nessa live, né? É sempre um prazer falar um pouquinho de literatura com vocês e autores, né, que a gente vai buscando. Estou pensando em alguma coisa legal para a semana que vem, não vou adiantar ainda, porque vai depender um pouquinho de pesquisa e aí vai depender também da minha possibilidade de fazer uma pesquisa decente para a próxima live nesse assunto específico. Vamos ver. Anuncio durante a semana alguma coisa. Muito obrigado a todos, um grande abraço, fiquem bem e semana que vem estamos aqui. Valeu, muito obrigado, um abraço.